Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. E Jesus começou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui no centro de evangelização nessa tarde de domingo, dia do Senhor, celebrando a solenidade de todos os santos. Nós temos a graça de nos alimentar da Eucaristia e de nos alimentarmos da palavra, essa palavra que é tão necessária para a nossa vida, porque ela nos ajuda a entender o que Deus espera de nós e qual de fato é nossa vocação. Nós vamos descobrindo na palavra, a nossa verdadeira vocação. E aqui está o sentido da celebração de hoje, da liturgia de hoje, dessa solenidade de todos os santos, que é o entendimento mesmo daquilo que Deus nos chama a viver. Todos nós somos chamados a viver a santidade. Essa é a vocação, para todos nós. Todos nós somos chamados a aprimorar a nossa vida na vida de Cristo, porque esse é o caminho da santidade. Quando a igreja celebra hoje esta liturgia de todos os santos, ela não está se referindo apenas àqueles que foram canonizados na igreja, ou aqueles que estão nos altares da igreja, mas a solenidade de hoje, ela propõe para nós uma reflexão que vai muito mais além, que nos leva a entender que todos nós somos chamados mesmo a viver essa santidade, assim, como todos aqueles que foram canonizados pela igreja, viveram esse caminho de santidade. E para entender e acolher esse mandato de Deus, é necessário que nós tenhamos uma relação de proximidade com Deus. O caminho de santidade, ele acontece de fato quando nós vamos estreitando os nossos laços com o Senhor. A vida de santidade, ela exige proximidade com o Senhor. A vida de santidade, ela exige de nós abertura de coração. Vida de santidade, ela exige que os nossos olhos estejam voltados para Jesus.
Porque à medida em que nós temos uma experiência com Jesus e nós entramos no caminho com Ele, nós vamos entendendo que essa santidade não está distante de nós, não está longe de nós, mas é algo que Ele deseja para todos nós. Viver a santidade é viver a vida de Cristo. Por isso a palavra nos ensina, e a igreja tem nos ensinado ao longo dos anos, que é necessário que de fato nós tenhamos os nossos olhos fitos em Jesus. Nós precisamos ter um olhar voltado para Jesus, para percebermos a vida de Cristo, porque nós somos chamados a viver a vida de Cristo. Como São Paulo nos fala em Filipenses, nós devemos buscar viver os sentimentos que existiam no coração de Deus, como João nos fala hoje na segunda leitura e também no livro do Apocalipse. Nós somos chamados a tornar a nossa vida parecida com Cristo. O que é na verdade vida de santidade? Vida de santidade é ter a nossa vida parecida com a de Cristo. E como é que eu tenho a vida parecida com Cristo? É à medida que eu vou caminhando com Ele. Eu vou olhando para os seus passos, eu vou olhando para as suas posturas, e nós não podemos fazer isso se nós não estivermos com o coração aberto para acolher a sua palavra. É na palavra que nós vamos descobrindo de fato o que é mesmo essa vida de santidade que o Senhor propõe para nós. É aplicar a postura de Cristo em nossa vida, é deixar que Cristo Ele habite dentro de nós, é ter um coração como o de Cristo, é ter um coração aberto como o coração de Cristo. Por isso nós escutávamos hoje na proclamação do Evangelho o texto das bem-aventuranças. Esse é o caminho que Jesus viveu. E é esse caminho que nós somos também chamados a cultivar dentro de nós. É um coração manso, é um coração cheio de misericórdia, é um coração que é capaz de olhar, de acolher, de admirar, é um coração que é capaz de entender que o outro faz parte também da nossa história. Jesus viveu assim. Então, para que nós atinjamos essa vida de santidade, ela não pode ser alcançada de uma outra forma senão com o nosso olhar voltado para Cristo. E aí nós vamos entender, quando nós começamos a olhar a vida de Cristo, nós vamos nos apaixonando por Ele, nós vamos nos encantando com Jesus, porque Ele tinha uma capacidade muito grande de envolver a vida das pessoas. E Ele traçou esse caminho para todos nós cristãos. A nossa espiritualidade, ela só tem sentido quando ela é vivida em Cristo. Eu sou cristão e eu preciso me perguntar: mas o que é que tem de Cristo em mim? Eu carrego o nome de cristãos, eu recebi o batismo na igreja, eu busco, seguir os passos de Jesus, mas é preciso que eu me pergunte: tem alguma coisa de Cristo em mim? Eu estou copiando o que de Jesus? Porque às vezes nós estamos tão alheios da vida de Cristo. Nós somos cristãos, mas Cristo é tão desconhecido para nós. Nós somos cristãos, mas parece que Jesus se tornou apenas uma norma e um conceito. Parece que Jesus se tornou apenas uma liturgia. Jesus está tão distante de nós que a sua vida não impacta a nossa vida. Por isso que, celebrando hoje esta solenidade, o grande grito do Senhor para nós é de fato termos a coragem de olhar para a nossa história e perceber se de fato nós estamos seguindo os passos de Jesus, se nós estamos caminhando com Ele. E nós só podemos fazer isso à medida em que nós vamos acompanhando a sua história de vida, à medida em que nós vamos mergulhando na sua postura, no caminho, na Sagrada Escritura. É encantador ver como Jesus, Ele tinha a capacidade de tocar na dor das pessoas. A sua humanidade se misturava com a humanidade das pessoas. E Jesus propõe isso para nós. A espiritualidade cristã, ela encontra o seu sentido naquilo que João vai dizer hoje, na capacidade que nós temos de abrir o coração e reconhecer que nós somos verdadeiros filhos de Deus, porque foi a primeira coisa que Jesus nos ensinou, de que nós somos filhos de Deus. Nós não somos empregados, nós não somos distantes dele, mas Jesus fez questão de dizer que Deus é nosso Pai.
E isso é extraordinário porque ele foi desconstruindo toda uma história que estava empancada numa lei que oprimia, uma lei que não dava possibilidade das pessoas experimentarem a Deus. E quando Jesus começa a sua missão, ele vai mostrar com sua atitude o que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos muito mais que religiosos. Deus espera de nós que nós tenhamos uma capacidade de ser, de fato, o que Ele deseja que nós sejamos. A presença do seu amor, aonde nós estamos e com quem nós convivemos. E Jesus faz isso de uma maneira muito forte. Jesus não tem medo de desconstruir, conceitos que foram formados em torno da vida religiosa de um povo, e ele foi quebrando o que precisa ser quebrado. E Jesus ensina isso para nós. Quantas vezes nós ainda estamos muito amarrados em conceitos. Jesus, com sua postura de vida, vai nos ensinando o que é que Ele espera de nós como cristãos. E ele pontua algo que é extraordinário. Não tem como viver a santidade se isso não for real em nós, que é a dimensão do seu amor e da sua misericórdia. Não tem como viver uma vida de santidade se nós não trazemos para dentro de nós a dimensão do amor do Senhor e da sua misericórdia, porque é esse amor que vai provocando em nós uma revolução. O santo é alguém que é revolucionário. Por quê? Porque ele é impactado exatamente por esse amor de Deus dentro de nós. E quando nós experimentamos o amor de Deus, há um impacto muito grande. Nós passamos por uma revolução mesmo. Nós passamos por uma transformação, porque nós somos chamados agora a ter uma vida como a de Jesus. Basta nós olharmos de que maneira Jesus foi abordando os acontecimentos da sua vida. Jesus foi caminhando e encontrando dores. Jesus foi passando e tocando em feridas. Jesus foi incluindo pessoas. Jesus foi derrubando muros e construindo pontes. Jesus foi dando possibilidade às pessoas de terem um encontro pessoal com Jesus, porque a lei de Israel tinha essa missão de fazer, mas ela não conseguia, porque ela criava muitos muros. Ela impedia as pessoas, ela definia. A lei de Israel definia a sociedade em dois grupos, os puros e os impuros, e somente os puros eram capazes de ter uma experiência com Deus. A lei de Israel definiu aqueles que pertenciam à lei do templo e aqueles que estavam nas periferias, machucados e feridos, e eles se sentiam tão feridos que havia uma ideia de que eles não eram amados por Deus, porque eles eram pecadores demais. E quando Jesus começa a sua vida, quando Jesus começa o seu caminho, ele vai escolher exatamente as periferias onde estavam as dores das pessoas, e Jesus começa a tocar nessas dores. A gente vai percebendo na Sagrada Escritura, os encontros de Jesus eram encontros decisivos, porque ele mudava a história das pessoas. Ele mudava a história das pessoas porque eles se importavam com as pessoas. E aqui, meus irmãos, talvez nós tenhamos como cristãos nos distanciado muito de Jesus. Ao longo desses 2000 anos, parece que nós fomos muito mais envolvidos por uma lei e por uma estrutura, do que ter essa consciência de Cristo dentro de nós. Essa abertura de Cristo em não ter medo de encontrar pessoas. Essa postura de Jesus que não tinha medo de se misturar com ninguém. E parece que nós fomos perdendo isso ao longo desse tempo, porque nós fomos nos enclaustrando dentro dos nossos conceitos que foram formulados. E quantas vezes isso nos impede de exercer a nossa verdadeira vocação de santidade, a nossa verdadeira vocação de cristãos, porque a identidade da vida cristã é exatamente o amor. O que é que nos distingue, por exemplo, das duas outras grandes religiões? O judaísmo. O judaísmo era mais importante no judaísmo a lei. Para o islamismo, mais importante a prática do Alcorão. Mas Jesus disse o contrário para nós cristãos. Jesus disse que para a nossa espiritualidade o mais importante são as pessoas.
E é por isso que Jesus se importava com as pessoas. Elas eram importantes, era o centro da missão. Eu vim para que todos tenham vida. Jesus brada isso nos seus discursos e nas suas pregações. E a sua palavra é real, porque na prática é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver Jesus tocando nos impuros. Nós vamos ver Jesus se relacionando com aqueles que ninguém queriam se relacionar. Aqueles que não tinham vez, aqueles que não tinham voz na sociedade de Israel do seu tempo. E ele propôs isso para nós quando nós escutávamos o evangelho de hoje. Ele fala sobre isso. Nós cristãos precisamos ser como ele. Nós temos a nossa missão de envolver e possibilitar as pessoas de terem vida. Por isso hoje, esta solenidade de todos os santos, ela nos faz esse grande questionamento para todos nós, independente do que nós exercemos dentro da espiritualidade cristã. O convite é para nós, é para mim que sou padre, é para você, né, que é leigo, é para você que é missionário, para você que é consagrado. Nós somos chamados hoje a nos perguntar: tem alguma coisa de Cristo em nós? Nós somos capazes de revelar alguma coisa de Cristo com nossa vida, com nossa postura, com o nosso olhar? E hoje Jesus nos pede exatamente essa capacidade de deixar o seu Espírito agir em nós, o seu Espírito tocar-nos profundamente. Porque, meus irmãos, nós podemos contribuir como cristãos muito para a sociedade. Nós temos uma contribuição muito grande a dar a esse sistema em que nós vivemos. Porque a vida de santidade, ela nos compromete. Jesus faz isso, Jesus estabelece isso. Jesus, quando iniciou sua vida pública, quando Jesus começou a sua missão pública, ele fez esse caminho de envolvimento com as pessoas. Jesus não pregou um espiritualismo fechado nele mesmo. Jesus não criou espaços para guardar essas pessoas dentro desse espiritualismo intocável. Não, Jesus percebeu que todo cristão vive a santidade, a sua espiritualidade no caminho. Isso significa muito, porque Jesus está dizendo que nós somos chamados a ser santos aonde nós estamos. Nós temos um compromisso muito grande, né, de viver isso com muita intensidade. A espiritualidade cristã, ela nos insere no contexto e na realidade da vida das pessoas. Nós somos responsáveis também como cristãos. E é bom que nós saibamos disso. É bom que nós saibamos que nós temos uma responsabilidade em mudar estruturas, em mudar a história. E o cristianismo tem uma força tão grande que o sistema não suporta essa força. O cristianismo exerce uma força de transformação, e por isso que muitas vezes é combatida essa linguagem. O sistema não quer que a linguagem cristã ela entre no coração das pessoas, porque ela é decisiva. É um compromisso mesmo. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que nos compromete com o outro. Não é aquela ideia de eu vivo uma espiritualidade, me fecho em mim mesmo e os outros que se dane. Não, Jesus diz o contrário. Se você é santo, e você é santo porque você é capaz de amar o outro. Não tem santo fechado em si mesmo. A vida de santidade, ela me envolve com a vida do outro, ela me compromete com a vida do outro. A vida de santidade, ela me faz entender que eu posso contribuir com a vida do outro, que eu posso estender a mão ao invés de atirar pedra, que eu posso acolher ao invés de cruzar os braços, que eu posso olhar ao invés de fechar os olhos. Olha para a vida de Jesus, foi sempre marcado com a possibilidade de construção. Jesus no caminho tocou na hemorroíça e não podia tocar, devolveu a visão de Bartimeu no caminho de um sistema que aprisionava. Jesus foi tocando e mudando a vida de muitas pessoas. Jesus foi mudando a consciência de Israel, e isso lhe custou muito. Lhe custou muito. E para viver com essência, a vida cristã ainda nos custa muito. Muitos morreram por causa da vivência da fé em Jesus.
E muitos continuam morrendo. Mas é bom que a gente diga que nós cristãos, nós podemos mudar a estrutura. Nós podemos combater do sistema aquilo que destrói. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós olhamos para Jesus. Eu olho para a sociedade e eu, como cristão, eu me comprometo. Eu tenho a clareza de que eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho a clareza de que nós podemos fazer alguma coisa. Nós temos dito isso e de maneira muito particular, não por orgulho, mas pela minha vocação de sacerdote, né? E isso é oportuno dizer para nos estimularmos a viver o Evangelho. Nós não podemos esperar apenas pelo sistema. Nem tudo depende do sistema, depende do nosso compromisso. Nós somos aqui no Cariri uma das primeiras comunidades a se preocupar com a causa da dependência química. Quando nem mesmo as estruturas governamentais estavam nem aí para as realidades de acolhimento. Nós fomos identificando um público que estava nas ruas, nos vícios. E essas pessoas, elas não tinham a possibilidade, né, de serem incluídas dentro de um tratamento. Porque era muito, mas muito descoberto essa realidade aqui no Cariri. Juntamente com a Aliança de Misericórdia, nós somos as primeiras comunidades a começar o trabalho de cuidado com a dependência química. Sabe por que a gente faz isso? Porque a espiritualidade cristã, ela nos compromete com a realidade. É muito mais fácil a gente viver uma fé aqui dentro dessa quadra. A gente vem para cá, a gente participa, a gente reza, levanta as mãos. Isso é importante e a gente precisa fazer. Mas a gente precisa valer a pena o tempo que a gente perde aqui dentro. Eu digo perder porque a espiritualidade cristã, o perder é também essencial. Eu preciso valer a pena o tempo que eu passo aqui dentro. E sabe onde é que nós vamos medir isso? Quando nós saímos dessa estrutura e nós vamos para dentro das nossas casas, nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos decidir os rumos da sociedade. Aí é exatamente onde medimos se a nossa vida se parece com a de Cristo ou não. Nós estamos, por exemplo, às vésperas, né, de uma eleição que é tão importante. E eu acredito que os cristãos precisam fazer isso com compromisso. Nós temos uma responsabilidade. O cristão entende que ele tem uma responsabilidade de mudar, de transformar. E a gente não quer fazer isso de qualquer jeito. Nós queremos transformar a partir de Cristo. Aí, meus queridos e queridas, aí a coisa muda. Porque quando Cristo entra na nossa vida, nossa história se modifica completamente. E aí nós estamos nesse tempo decisivo. E como homens chamados à santidade, nós devemos nos preocupar de que maneira nós vamos escolher aqueles que nos governam, aqueles que vão exercer alguma atividade pública nos representando. É também função do cristão trabalhar dentro de si isso. A religião não tem nada a ver com política. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Cristo. E Cristo quer que nós nos comprometamos com a transformação da sociedade. E é por isso que nós estamos celebrando hoje a solenidade de Todos os Santos. Santidade não é baixar a cabeça, fechar os olhos e ficar como piedosos. Isso é espiritualismo. Santidade é quando a gente tem a coragem de arregaçar as mangas e ir à luta por aqueles que necessitam de nós. Isso é santidade. Santidade é compromisso e não espiritualismo. Amém, meus filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.